Eu permaneci, mesmo quando eu queria desistir. Olá, gente! Bem-vindos ao canal Seu Mundo Interior. Quarta-feira. Você que é novo aqui no canal, já se inscreve e aciona o sininho para receber todas, mas todas as notificações, porque toda quarta e sábado tem vídeo aqui para você. Vai deixando seu like, sim, isso é muito importante. E fica comigo até o final para você tirar suas próprias conclusões a respeito do tema de hoje. Aproveitando, lembrou de alguém quando leu o título? Se sim, já envia para essa pessoa, certo? E ao longo do vídeo, deixe o seu comentário. Por isso que é importante ficar até o final e entender tudo o que vai ser dito aqui. Porque apesar de tudo, de todos os motivos, a gente não deve desistir, tá bom? Vamos falar sobre isso? Bora lá! Bom escolhido e escolhido do Senhor, eu sei que ao longo da vida, da nossa trajetória e do novos ciclos, enfim, venho falando a respeito disso. Relacionado aos últimos vídeos que eu postei aqui, tenho falado bastante sobre isso. Por quê? Porque o novo, ele traz novas situações e situações desafiadoras. Eu confesso, porque eu vivo isso na pele, estou com novos projetos e eu sei exatamente o que é isso. Então, de ser humano para ser humano, de pessoa limitada para pessoa limitada, porque nós temos os nossos limites, só que cabe a nós sempre nos desafiar, porque apesar de termos os nossos limites, nós sabemos que nós podemos ir além, porque a palavra de Deus ela fala que tudo posso naquele que me fortalece. Então a força que a gente precisa para ir, a coragem, o entusiasmo, o próprio Deus nos dá através do seu Espírito, nos encorajando e nos animando para prosseguir e cumprir aquilo que é os nossos propósitos aqui na Terra. Se você tem um propósito, eu tenho que te dizer isso. Deus está com você. Não desista, mas permaneça na palavra que Ele te deu. E muitas vezes nós paramos para analisar o contexto onde a gente está, o ambiente que a gente está e visualmente, no agora, no tempo de hoje, nós não vemos, perspectiva de futuro. Pelo contrário, nós, pelo cenário de hoje, não vemos se haverá um futuro realmente, Quantas coisas acontecendo nesse mundo, quantas notícias ruins se multiplicando, Quantas alertas e de perigo, Quantas coisas têm acontecido. E quantas vezes a gente se questiona, mas será que ainda vai dar de viver? Mas será que eu devo continuar com isso? Mas será que eu devo insistir? A palavra de Deus diz que Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para que sua palavra não se cumpra. Pelo contrário, passam céus e terras, mas a palavra de Deus ela se cumpre. Há uma verdade dita na própria palavra a respeito de Deus, da pessoa de Deus, por assim se dizer, Mas o que eu quero que você entenda em tudo isso que você talvez está passando e você não sabe o que fazer. Você fica, meu Deus, eu não vou conseguir. Escolha não desistir. Escolha permanecer fiel àquilo que é o teu propósito, o teu chamado. Não quebre princípios, não tente um caminho diferente, não burle aquilo que você precisa viver, os processos que você precisa viver, porque entenda, esses processos eles vão retornar para sua vida. Não fuja daquilo que você precisa enfrentar, mas encare e viva e traga uma nova informação para aquela situação que talvez você vive há anos, mas você sempre dá a mesma resposta e ela sempre volta para você resolver. A vida sempre dá um jeito e o próprio Deus muitas vezes traz situações para que a gente coloque um ponto final. Então não desista da sua história, não desista daquilo que é o teu propósito, daquilo que é os teus sonhos, as tuas metas, os teus objetivos. Não faça isso, não ceda à pressão, não faça isso com você.
Você já nasceu um vencedor, uma vencedora, um escolhido e uma escolhida. Mas por que estou falando isso? Porque a própria palavra fala ao nosso respeito que antes da criação de tudo, Deus já tinha nos escolhido e nos chamado. A palavra de Deus também fala que não foi nós que escolhemos a Ele, mas foi Ele que nos escolheu. E quando nós entendemos isso e a dimensão desse conhecimento e do que está escrito na palavra, nós não somos paralisados por aquilo que acontece, mas pelo contrário, nós somos totalmente entregues, nós somos totalmente rendidos àquilo que é a visão que Deus nos deu, aquilo que é a visão, o chamado, o propósito, e nós deixamos que essa verdade nos inunde ao ponto de a gente transbordar para outras pessoas e ter a capacidade de mudar até mesmo o ambiente aonde a gente está. Mas a gente só pode proporcionar isso se verdadeiramente isso fizer sentido para nós. Não adianta eu escutar de uma pessoa que Deus tem algo na minha vida, ter sonhos e revelações, se eu não tomo posse, se eu não internalizo, se aquilo não faz sentido para mim, se eu ainda estou desconfigurado, fragmentado na minha identidade, se eu não me relaciono com o próprio Deus, se eu não tenho essa conexão, não tem como eu me sentir algo se eu não tenho internamente essa visão ao meu respeito. Não tem como eu me sentir a escolhida do Senhor se internamente eu me sinto órfã, eu me sinto escrava, rejeitada, abandonada, humilhada, traída, trocada. Não tem como. Por quê? De uma fonte não pode jorrar água doce e salgada. Não tem como. Não tem. Não tem como. Ou eu acredito e me entrego para o processo, ou eu simplesmente vivo por aquilo que eu acho. Ou você se entrega e você permanece na visão, ou você desiste. E isso é uma escolha sua, completamente minha, porque nós temos essa responsabilidade. Os céus são do Senhor, mas a terra Ele dá aos homens. Nós estamos aqui na terra vivendo, né? Temos a nossa vida aqui e há um propósito. Há um tesouro guardado em cada um de nós. Só que cabe nós acessar esse tesouro através de relacionamento, de autoconhecimento, de se desenvolver, de crescer em maturidade espiritual, emocional e física também. Talvez, né, a pessoa tem 30 anos, mas emocionalmente tem 5. Espiritualmente ainda é um bebê. Porque não desenvolveu, há um desequilíbrio. Há um desequilíbrio. Então, equilibre a sua vida espiritual, emocional e física. Cuide das 3 dimensões que você é feito. Sim, cuide. Trate o seu espírito, trate a sua alma e trate o seu corpo. Esteja pronto para viver aquilo que é o propósito de Deus na tua vida. E não desista, porque aquele que começou a boa obra irá concluí-la. Ele vai fazer no tempo que deve ser feito. Às vezes a gente quer, eu quero a promessa, mas será que eu estou pronta? Eu tenho estrutura para aguentar a responsabilidade da promessa? Eu tenho essa maturidade? Eu estou desenvolvida espiritualmente para que a promessa, a bênção não me corrompa? Quantas pessoas a gente vê que sofrem, recebem o que querem e vão embora? Porque não aprenderam a se relacionar com Deus da forma certa. Não seja essa pessoa. Porque maior do que a promessa é quem fez. E é com esse que eu e você precisamos nos relacionar. Relacionamento, onde 2 pessoas estão em concordância com a mesma visão, o mesmo propósito. Se eu quero ir para um lado e você para o outro, a gente não vai conseguir se relacionar. Se você quer uma coisa e Deus está te dizendo para fazer outra e você não quer viver isso, vocês não vão ter relacionamento. Não há concordância, porque a casa dividida não prospera. Seja o seu sim, o seu não. Tudo que passa disso provém do maligno. Então pense sobre isso e permaneça na promessa. Não desista, porque o resultado com certeza vai valer a pena, ou melhor, a galinha toda. Tá bom? Fiquem na paz, beijo. Tchau!